Vamos falar sobre a priorização e transparência no desenvolvimento de software com Kanban, uma pesquisação na administração pública. Então, a pesquisa, né, que foi utilizada foi em relação à priorização de requisitos, que é uma atividade crítica na qualidade, na garantia de qualidade. No entanto, nas instituições públicas, as priorizações elas enfrentam certos conflitos em relação a restrições financeiras. Então, qual foi o problema? O aumento da complexidade dos requisitos, e o objetivo foi fazer a proposição do uso do Kanban para a melhoria e a transparência das atividades no sentido de obter a facilidade na priorização, né, a compreensão por parte dos demandantes dessas demandas e das suas priorizações. Então, o método utilizado foi a pesquisação, que foi realizada em 2 ciclos, né, na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, envolvendo a equipe de desenvolvimento da Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação, a qual eu coordeno, e tendo como resultado a apresentação da eficácia do uso do método como um mecanismo facilitador da transparência como um apoio à gestão na priorização. Esse trabalho apresenta os resultados dessa pesquisação, que inclui a implementação do método Kanban por meio de uma ferramenta online na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, na busca da melhora, né, e na transparência das atividades da equipe de desenvolvimento, e assim facilitar a priorização dos requisitos, das demandas, pela alta gestão. Então, essa pesquisa ela foi realizada em 2 ciclos, né, que envolveu a equipe técnica responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas, quanto à alta gestão, responsável pela priorização dos requisitos. Essa alta gestão inclui o Procurador-Geral do Estado, a Procuradora-Geral Adjunta, o Secretário-Geral e os Procuradores-Chefes das especializadas. O primeiro ciclo se concentrou na implementação do método Kanban, através de uma ferramenta online com a equipe técnica, e a apresentação de todos os envolvidos, né, que constituem esses procuradores que chefiam as várias especializadas, o secretário ao qual estamos atrelados, e o procurador-geral e o geral adjunto, a geral adjunta. O segundo ciclo foi focado na validação da necessidade de aplicar técnica de transparência à priorização dos requisitos. Isso se deve à questão da coordenação de sistemas, a CSI, ela receber demandas de todas as especializadas, e obviamente cada especializada, que aí são a Procuradoria da Fazenda, a Procuradoria do Contencioso, a Procuradoria Consultiva, a Procuradoria de Apoio ao Governador, Legislativo ao Governador, tem as suas necessidades que são prioritárias, mas como não havia uma visibilidade, né, de todas as demandas, então isso ocasionava choques, né, de demandas de prioridades e que era preciso resolver. Então, para isso foi proposto o Kanban, né, que é mencionado como um método que permite aumentar a produtividade, segundo Anderson e Peterson, como mecanismo para respostas rápidas às mudanças nos requisitos, a colocação de timing, e idealmente adequado aos órgãos públicos, pois os requisitos são dinâmicos e normalmente composto por equipes muito enxutas, que é a realidade da Procuradoria. Em relação à priorização, conforme a TOLA, destina-se a fornecer capacidade de gestão aos produtos de software, determinando quais produtos são os candidatos a serem incluídos em cada entrega.
E o método utilizado foi o pesquisação, que, de acordo com Carr, ele tem suas origens associadas às práticas intervencionistas precoces realizadas por Kurt Lewin na década de 1940, durante experimentos sociotécnicos. O estímulo inicial para o surgimento e desenho dos principais objetivos e aspirações da pesquisa de ação veio com a dificuldade generalizada na época de atribuir os resultados da pesquisa social em ações práticas. E isso é muito aplicável no caso da Procuradoria, porque precisávamos fazer uma pesquisa, mas colocando em prática o contexto do trabalho, né? Ele foi apoiado pelo mapeamento sistemático da literatura de Hamad e de artigos sobre implementação de pesquisação, publicados por Dos Santos e Travassos, objetivando verificar os resultados da aplicação de uma pesquisação realizada na Procuradoria-Geral do Estado para a implementação de uma ferramenta Kanban online. A expectativa era verificar se uma ferramenta online poderia proporcionar uma melhoria na transparência das atividades da equipe de desenvolvimento e facilitar a priorização dos requisitos pela alta gestão. Então, o que é a Procuradoria-Geral do Estado? É o órgão responsável pela representação judicial do Estado de Pernambuco e de seus municípios, incluindo sua competência às atividades de assessoria jurídica ao Poder Executivo e a promoção da cobrança da dívida ativa, promovendo medidas de natureza jurídicas voltadas à proteção do patrimônio público e à defesa do Estado, entre outras atividades, com foco na economicidade para o Estado. Então, a coordenação de sistemas, automação digital e inovação, CSI, é a estrutura dentro da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, responsável pelo desenvolvimento de soluções e sistematização de processos. Ela é subordinada à Secretaria-Geral. Em seus vários anos de atuação, ela já desenvolveu mais de 400 aplicações. A maioria dessas aplicações são para controle gerencial, automação de processos. E, nos últimos anos, focado na inovação, no uso de inteligência artificial dentro da Procuradoria. Com o volume de exigências que vem aumentando exponencialmente, houve a necessidade de adotar ferramentas dentro da CSI para promover de uma forma que tanto o controle como a gestão dos requisitos eles pudessem ser mais transparentes, né, e atendessem a essa exigência de transparência e auxiliasse também a questão da priorização, para se obter melhores resultados. Então, essa pesquisação ela foi realizada em 2 ciclos, né? O primeiro ciclo forneceu informações vitais à organização sobre a situação atual e apresentou a percepção dos desenvolvedores sobre a possibilidade de utilizar o método Kanban para gerenciar os requisitos com maior assertividade e transparência. E o segundo ciclo, ele colocou em prática as lições aprendidas do primeiro, fazendo os ajustes necessários para alcançar os objetivos. Então, o primeiro ciclo, ele iniciou com um diagnóstico, né, onde a equipe da CSI recebeu os requisitos de todas as áreas e ela recebia esses requisitos sem ter um ponto central hierárquico, né, o que dificultava o trabalho de priorização do coordenador. Então, assim, havia sempre as demandas e cada especializado, obviamente, verificando as suas necessidades, trazia como aquelas como prioritárias. Então, houve um planejamento de ação, a elaboração de questionários e a definição de potenciais respondentes. A partir daí foi tomada as ações, né, que foi a aplicação desse questionário tanto para a equipe técnica e verificação e a consolidação dos resultados obtidos. Foi aplicado um segundo questionário, posteriormente, para a alta gestão
buscando também aí o entendimento desse método e o que se desejava propor, né, como duas novas propriedades ao Kanban, que seria a priorização e a transparência. Como quarta etapa, ou quarta fase do primeiro ciclo, veio a avaliação, né, que foi a verificação do primeiro questionário em relação ao conhecimento do método Kanban, e o segundo questionário quanto ao conhecimento dos trabalhos realizados pela CSI. E na quinta etapa, onde obtemos as lições aprendidas, e foi verificada a importância de analisar o conhecimento dos envolvidos e a flexibilização das mudanças no planejamento de forma transparente. Então, basicamente, é o envolvimento de todas as especializadas nessas demandas. No segundo ciclo, né, então, iniciando a fase de diagnóstico, foi feita a execução da aplicação do gerenciamento de requisitos com a priorização por meio de uma ferramenta online, com a identificação de dificuldades, com a adaptação do processo manual para o processo eletrônico. E, como segunda fase, o planejamento de ações, né? Que é a definição de processo de implantação da ferramenta. A terceira foi a ação tomada. A ação tomada foi solucionar os problemas mencionados no diagnóstico com o mapeamento dos procedimentos. E, seguindo para as avaliações, foi possível verificar que a curva do aprendizagem do uso da ferramenta em relação tanto à equipe técnica como os demandantes, os procuradores. E veio a quinta fase, que são as lições aprendidas, foi a aplicabilidade de uma ferramenta online que possibilitou verificar a necessidade do condicionamento, tanto do uso pela equipe técnica como dos solicitantes, né, para gerar a cultura do uso de uma ferramenta online baseada no método Kanban. Os resultados obtidos com a implantação do Kanban, que foi utilizado nessa pesquisação, foi possível contribuir com a visibilidade e a priorização dos requisitos da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. No primeiro ciclo, já foi possível perceber resultados obtidos utilizando a ferramenta, embora não tenha havido uma unanimidade entre os procuradores da visualização dos requisitos de forma ampla e suas prioridades, mas a proposta trouxe bons resultados e rapidez nos processos internos da CSI. O outro aspecto positivo foi a interação imediata dos demandantes, né? Uma vez que os avisos eletrônicos de alteração de estados são enviados após a conclusão de cada fase. Isso possibilitou o despertar do interesse por parte dos envolvidos, dos procuradores, em conhecer melhor o processo como um todo do desenvolvimento. Então, isso também gerou uma contribuição nessa interação dos stakeholders. A conclusão é que, a partir dos estudos bibliográficos que buscam a combinação de temas de Kanban, priorização, requisitos e administração pública, podemos identificar a oportunidade de aplicar essa pesquisação na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, que teve como foco a construção de softwares que aplicam os métodos ágeis de desenvolvimento, e o uso do Kanban tem se adaptado a essas necessidades. Com foco na pesquisa foi a busca de uma solução para o problema de quebra de fluxo de trabalho. Foi necessário adicionar mais duas propriedades ao Kanban, né, que são a priorização e a transparência. Com o uso do Kanban, foi possível direcionar o fluxo de trabalho, permitindo que os envolvidos analisassem o processo de entrega em tempo real, além de permitir que a análise do fluxo de forma gerenciada com a participação de todos, não só da equipe técnica, mas também dos demandantes, os procuradores. A consequência dessa ação é que houve uma colaboração entre os demandantes, evitando assim sobreposição de requisitos e quebras de fluxo, uma vez que todos passaram a ter uma coparticipação nos requisitos da coordenação de sistemas. E, como considerações finais, com esse trabalho, foi possível verificar que o
o Kanban, o método Kanban, pode ser utilizado no desenvolvimento e na gestão de software, utilizando ferramentas online para equipes com poucos recursos, tendo uma sequência de demandas baseadas em priorizações. O ganho significativo do estudo foi a possibilidade de promover uma maior integração entre os demandantes nas interações de cada fase do projeto, evitando quebras de fluxo de desenvolvimento com priorizações inadequadas.